Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma capa para botijão de cozinha. Os tecidos que nós vamos usar são esses dois aqui. Eu vou fazer ela no tecido liso de Oxford e com esse tecido estampadinho aqui para fazer a barra e os detalhes. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar, as primeiras medidas que a gente vai cortar, vão ser o seguinte. Nós vamos precisar de um corte de 12 centímetros por 80, um corte de 12 centímetros por 1,5 m. No tecido de Oxford, a gente vai cortar também uma medida de 12 por 80. E aqui a gente vai ter uma medida de 31 por 1,5. Depois desses cortes já feitos, a gente vai partir para poder unir os tecidos. Eu vou mostrar para vocês, vou indo aos poucos na máquina. Mas antes de ir para a máquina, a gente vai precisar de mais um corte de tecido. Para isso, a gente vai precisar de um molde numa circunferência de, deixa eu confirmar aqui, uma circunferência de 14 centímetros. Nós pegamos uma folha qualquer, vamos dobrar essa folha em 4, vamos marcar uma circunferência de 14 centímetros e vamos cortar. Depois do nosso círculo cortado, a gente vem, dobra ao meio e vamos fazer um corte aqui de 1 centímetro mais ou menos, aqui ó, ultrapassando 1 centímetro aqui do meio. E aí a gente faz um risco aqui, corta, tirando esse 1 centímetro. De forma que quando o nosso molde da parte superior aqui estiver aberto, ele vai estar um círculo, faltando essa abertura aqui, que é por aqui que a gente vai colocar as amarras depois na parte superior do botijão, mais na frente vocês vão entender. Então, agora, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Primeira costura que a gente vai fazer é da parte da barra, a gente vai lá para a máquina, prender a barra na parte de 30 centímetros de altura aqui, pra gente fazer já a parte do corpo do nosso botijão. Vamos pra máquina e daqui a pouquinho nós voltamos. Bom, depois de fixada a barra do tecido estampado na parte lisa do corpo da nossa capa de botijão, eu queria mostrar pra vocês o seguinte: como que eu faço para poder a costura do lado avesso ficar perfeita, não ficar aparecendo as emendas. Eu passo a primeira costura de um tecido no outro pelo lado direito. E eu escondo essa sobra da costura com o aviamento que eu vou colocar aqui para fazer o detalhe. Nessa parte aqui eu coloquei o viés. E às vezes eu utilizo também o passa-fita. Aí é só sobrepor aqui na emenda, porque aí do lado avesso a costura fica perfeita. Então, a costura já vai ficar invisível. Agora, depois de ter emendado essas duas partes do tecido, o que eu faço? Eu marco aqui mais ou menos a altura de 1 centímetro aqui na peça. E eu dou um piquezinho aqui, pode ser às vezes até meio centímetro também, tá? Eu dou um piquezinho aqui pra me puxar uma linha aqui do tecido, um fio aqui no tecido, pra mim começar a franzir essa parte aqui de cima. Quem consegue franzir com a máquina, pode franzir com a máquina, ou quem preferir também pode dar pregas. Eu, ao invés de fazer pregas, eu prefiro franzir o tecido. Como aqui é 1,5 m no total, eu vou ir franzindo o tecido até que no final sobre aqui um comprimento de apenas 80 centímetros. Depois que eu terminar de franzir o suficiente, tiver com 80 centímetros, eu volto aqui para vocês verem, tá bom?
Agora que nós já franzimos a peça toda, até restar apenas os 80 centímetros necessários, a gente vai pegar aquele corte de tecido com 80 centímetros por 12, do mesmo tecido liso que a gente tá usando. Se fosse um tecido estampado, eu iria colocar a parte direita voltada para baixo. Como é liso, não tem problema o lado que vai ficar para baixo, não. Eu vou posicionar esse corte aqui. Sobre o corte de 80 centímetros, eu vou colocar a parte que eu franzi, alinhada aqui com o corte do tecido. E sobre essa parte franzida, eu vou colocar o corte de 12 por 80 do tecido estampado. Só que aí eu vou colocar esse tecido voltado com o lado direito para baixo. Ou seja, eu vou fazer um sanduíche unindo as três peças. O tecido liso, corte de 80, a parte franzida, que é a parte do corpo da capa, e o tecido estampado. Vou alinhar tudo aqui e vou prender com alfinete. Por quê? Porque aqui eu vou passar uma costura unindo as três peças de fora a fora. Então, eu vou lá na máquina fazer isso e volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer para essa costura ficar invisível, ok? Agora, depois da nossa costura já pronta aqui, prendendo esses dois cortes e o corpo da nossa capa de botijão, pra gente esconder essa parte aqui da costura, para ficar um avesso perfeito, a gente vira para o outro lado, os dois cortes de 80 centímetros, rebatendo assim a costura aqui de fora a fora. Então, é isso que vai fazer com que o nosso acabamento aqui fique perfeito, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Então, a gente vai alfinetar aqui, alinhando aqui bem as duas partes. Vai rebater a costura. Depois da costura rebatida aqui de fora a fora, a gente vem também fechando aqui as laterais, unindo aqui os dois tecidos, para que a gente possa retirar qualquer excesso, pra gente dar continuidade à produção da nossa peça, ok? Vamos lá pra máquina, rebater a costura e volto pra gente dar continuidade. Bom, então aqui eu já rebati a costura de fora a fora, juntando as duas partes superiores aqui. Olha pra vocês verem como que fica o detalhe do avesso. Tanto o lado direito quanto o lado avesso, você não percebe a emenda do tecido, então ele fica perfeito dos dois lados, esse é o segredo. Aí agora, depois de já ter rebatido a costura e fechado bem, unindo os dois tecidos, o que que falta a gente fazer? A gente vai pegar aquelas duas partes que são as partes superiores da nossa capa e a gente vai pegar aqui fazendo um sanduíche, como a gente fez com a outra parte. A gente vai colocar essa parte aqui embaixo. Vamos colocar essa parte aqui, ó, unindo pela pontinha aqui. E o outro molde, o outro corte, a gente vai colocar aqui em cima. Então, vamos unir aqui primeiro as três pontas. A gente vai prender aqui ou com o alfinete, eu vou prender com esse prendedorzinho aqui, que é mais rápido. E aí, eu vou unindo aqui, ó, de fora a fora, pra levar pra máquina, pra gente passar a costura prendendo essas três partes. Vai chegar um momento que, à medida que eu for virando, o tecido vai sobrar aqui, ó, nessa parte da abertura, mas é isso mesmo que acontece, tá? Nós vamos unir de fora a fora até chegar nessa outra pontinha aqui. Eu vou levar pra máquina pra gente fazer essa costura e volto com o tecido nesse ponto aqui pra continuar a explicação pra vocês entenderem direitinho como que vai ser pra gente finalizar essa parte superior, pra que ela também fique com essa costura perfeita, ok? Então, aqui agora,
depois de ter feito a costura de fora a fora, até chegar no finalzinho aqui da outra ponta, ficou uma sobrinha aqui, mas não tem problema não, que agora vocês vão entender como que a gente vai fazer para acertar. Aí vocês viram que todo o tecido, ele fica sobrando aqui nessa pontinha do círculo que tava aberta. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar aqui o nosso círculo por esse lado aqui, olha que super simples. E vamos rebater também a costura aqui pegando o cantinho, igual a gente fez com a parte de baixo. Então, de maneira que tanto do lado direito quanto do lado avesso, o tecido ficou com a emenda perfeita, sem aparecer rebarba de corte de tecido, nem nada. O acabamento fica perfeito dos dois lados. Então, depois de rebater toda a costura, eu venho, passo também a costura fechando aqui essa partezinha do círculo que a gente cortou. Tiramos essa sobrinha aqui, né? Acertamos a sobrinha. E essa parte de cima aqui já vai estar pronta. Então, vou lá rebater a costura e volto. Agora, para poder dar o acabamento à peça, nossa peça ela já tá semi-pronta. Ela já tá na reta final dela, aqui, ó. Vocês podem ver que aqui já tá o corpo, já tá a lateral e a parte de cima do nosso botijão. Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar o viés, vou utilizar um viés na cor verde, né? Vou medir uma sobra aqui, que é o que eu vou deixar para amarrar. E vou fechando o viés, pegando só essa abertura aqui de cima da nossa parte aqui do círculo. Que aí é a primeira parte que vai estar presa com o viés. Então, ele vai fechar uma sobrinha. Vou prender o viés aqui, fazendo essa voltinha. E cortar mais uma outra sobra. Depois disso, eu vou cortar mais uma cordinha de viés e vou prender aqui na parte de baixo, nessa emenda aqui, entre a lateral da cabecinha aqui da nossa capa e a parte do corpo. Aí eu vou prender a outra parte de amarração aqui. Aí eu vou fazer essas duas cordinhas e vou colocar o viés aqui na parte de cima e volto para vocês verem a parte final, mas agora é o finalzinho mesmo da nossa capa, tá bom? Então, agora, depois de ter já colocado o detalhe do viés, na realidade, é até mais fácil, ao invés de vocês começarem essa parte superior aqui, vocês começarem por este cantinho aqui, ó. Vocês colocam o viés aqui, vão rebatendo ele. Quando chegar na altura da emenda, vocês vão colocar a primeira tira, vão continuar contornando toda a peça com viés. Quando chegar do outro lado, na mesma altura da emenda, vocês colocam a outra tira, finalizando aqui. E aí sim, vocês vêm e colocam a parte superior do viés. Tá pronta a nossa peça. Depois eu só fiz uma aplicação aqui para poder combinar com o tecido que a gente utilizou. E aí tá pronta a nossa capa de botijão com o acabamento invisível. Vocês podem ver que o lado avesso, todas as costuras estão rebatidas, mas elas não estão aparentes da mesma forma do lado direito. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.